E aí, pessoal, boa tarde. Aqui é o Jack. Obrigado aí pelo feliz aniversário atrasado, João. Jack Portaluppi. Muito bom. Cara, tô cansado, velho. Cansadaço. Caminhei muito já hoje, já. Eu comi muito ontem. Eu caminhei quase 10 quilômetros. Abração, pessoal do Acre. Hoje não tem trilha de abertura, porque eu vou fazer uma live curta. Conversar algumas coisas com vocês. Pessoal, antes de mais nada, está liberado o meu curso Haja Como Homem com desconto. Mas isso é desconto, tá? Isso é desconto, não é pouca coisa, não. Então, assim, Black Friday. Ok, respeito aí quem acredita que tem Black Friday em tudo, mas não, aqui é Black Friday mesmo, tá? Ele... Deixa eu pegar aqui, vou pegar o endereço. De 1.597 por 397, tá bom? Então aí, cara, para homens, por pouquíssimo tempo, você pode parcelar em 12 vezes. É um curso para homens, curso Haja Como Homem. Mas ele é baseado em quê? Qual é a base dele? Teologia sistemática, com aplicações práticas para homens, tá bom? Então eu vou falar sobre teologia e vou aplicar isso para os homens. R$ 397. Você pode parcelar em 12 vezes, dá valor de mais ou menos meia pizza por mês, tá bom? Tá dado, cara. Dado. Link aqui do Linktree do meu Instagram, tá bom? Entra lá, ou aqui no meu Stories você vai ter o link, tá bom? Não perde. De 1.597 e isso por 397, cara, isso é desconto, tá bom? Bora lá? Então, ontem fiz aniversário, 38 anos, pra glória de Deus. Já está vendo o livro Discipulado Masculino e hoje eu vou colocar o link para compra aqui na minha bio aqui também. E pessoal, ontem, deixa eu contar uma coisa para vocês. Ontem, não curti, pois avisou. Bom, então vamos lá. Os caras estão um diálogo paralelo aqui no chat. Ontem, o meu amigo Cristiano fez uma homenagem muito carinhosa para mim. Ele colocou lá eu pregando na igreja deles aqui na Monte Cristo, no bairro da Zona Sul de Porto Alegre. E isso era o ano de 2002, tá? Então, cara, deixa eu ver se eu acho essa foto aqui para mostrar para vocês. Tá abrindo aqui, pera aí. Isso faz o quê, cara? Olha aqui. Não sei se vocês conseguem ver. Pera um pouquinho que eu vou tentar virar. Então aqui, ó. Aqui é o Cristiano, tá? Já era casado. Aqui é o Jeremias, é um cantor. Esse cara que me ensinou a tocar guitarra. Foi o primeiro cara que me ensinou a tocar. Os primeiros acordes foi ele. Congregava com ele. E aqui sou eu, cara. Olha ali. Olha aqui. Foto do lado aqui, ó. Tá vendo aí? Então, aqui, eu tava indo pregar. Tava indo pregar em um evento, pra vocês entenderem. Era um evento de jovens, final do ano, tá? Final do ano, isso em 2002. Eu já pregava desde 98, tá? Eu já pregava desde 98. E, cara... Esse foi o primeiro evento que eu preguei como pregador oficial. Porque eu pregava na igreja que eu congregava, eu pregava no lugar do meu pai na fé, o Daniel me levava para pregar, eu pregava no lugar dele, mas não como um pregador. Os caras entraram em contato comigo para eu pregar. Esse foi o primeiro evento que eu preguei como pregador oficial, né? E eu tinha bíblias, óbvio, eu sempre tive muitas bíblias, mas eu queria uma bíblia nova para pregar nesse evento. E eu comprei essa bíblia aqui, ó.
Pode ver, ela tá detonada aqui. A tradução dela é da edição contemporânea da Editora Vida. Então, o meu pai na fé tinha uma e eu vou comprar uma edição contemporânea para mim também. Eu me lembro que as palavras de Jesus estão em vermelho. E, cara, eu me lembro que comprei essa Bíblia para pregar. Então, essa Bíblia aqui me acompanhou por muito, muito tempo, né? Pregando o Evangelho. Eu diria para vocês o seguinte. O meu pai na fé tinha a contemporânea, é a mesma tradução da Thompson, tá? É a mesma tradução da Thompson. Então, o que acontece? Eu me lembro que ao ir pregar o Evangelho, eu precisava de uma referência, né? E eu andava com meu pai na fé, com o Daniel, e isso foi uma referência. Andar com ele e com outros homens de Deus foi uma referência, foi algo fundamental na minha vida. E tem algumas marcas aqui na Bíblia que é muito legal. Olha só isso aqui, cara. Lucas capítulo 16, texto que eu preguei muito, 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 muito sobre o inferno. Vocês conseguem ver aqui, ó. Espera aí que eu vou tentar mostrar para vocês. Vocês conseguem ver que tem que os versículos que eu preguei, eu circulei aqui, ó. Nessa tradução, os versículos não tem versículo no meio. Os versículos sempre começam um embaixo do outro. Por que eu marquei desse jeito e não risquei essa Bíblia? Por quê? Eu marquei desse jeito porque era desse jeito que meu pai na fé marcava a Bíblia dele, entendeu? Cara, daí quando eu olho isso aqui, eu vejo até o jeito de marcar a Bíblia igual. Até o jeito de marcar a Bíblia, marcando a Bíblia do mesmo jeito. Eu vejo, cara, como a influência de alguém na nossa vida pode ser abençoadora. Como a gente tem que escolher bem quem está influenciando a gente. Como é importante, cara. Como é importante, sabe? Então, isso é ano de 2002, cara. Tá pregando lá. E vou contar pra vocês alguns casos aqui. Eu tava começando a pregar, e daí tinha o meu líder de jovens, o Anildo, homem de Deus, e ele chegou pros jovens, assim, e disse assim, cara, pra gurizada, né, os rapazes, eu vou pregar em tal lugar aqui, e queria que vocês fossem comigo. E lá na hora, eu vou escolher um de vocês para pregar no meu lugar. Eram 3 dias, eram as chamadas campanhas, sexta, sábado e domingo. E normalmente os pregadores mais velhos, experientes, eles colocavam os pregadores mais jovens para pregar no lugar deles. Só que nesse dia eu sempre fui o mais jovem da turma que eu andava. A primeira vez que eu passei a ser um dos mais velhos foi na plantação da Vintage. Então é algo novo para mim isso. Mas todo lugar eu sempre fui o office boy da galera, o mais moço. E cara, eu tava fui lá na igreja com o meu líder de jovens. Eu tinha uns 15, 16 anos. E nenhum dos jovens foi, só eu. E ele tinha dado a palavra dele que ele não ia pregar, ele ia passar para um dos jovens que fosse. Mas é óbvio que não seria eu se todos fossem. Por quê? Não seria eu, porque os outros jovens já estavam pregando há muito tempo. Ele estava começando. E eu me lembro que eu cheguei na igreja e o meu líder de jovens me olhou. E quando ele viu que estava só eu, ele meio que se apavorou, cara. Ele meio que se apavorou. Contei essa história ontem aqui em casa. Então eu tô sentado com ele junto com os obreiros ali, eu com 16 anos. E a gente tá sentado ali. Daí daqui a pouco ele fica me olhando, né? E o pastor da igreja chega nele e diz assim, ô Nildo, é tu que vai pregar, né? Tipo, ele notou que ele poderia passar o microfone pra mim. Isso na Assembleia de Deus é muito comum. E daí ele, não, sou eu. E ele, eu dei a palavra que o rapaz ia pregar. Fica tranquilo. Aí ele falou no meu ouvido assim, e disse, Jackson, cara, tu vai ficar triste se tu não pregar? Eu disse, não fica tranquilo. Aí ele bem assim, eu vou deixar tu dar uma saudação. E daí eu me lembro que eu falei no ouvido dele, disse assim, fica tranquilo, faz o que Deus te mandar. Faz o que Deus te mandar, fica tranquilo.
cara, ele ficou muito perturbado com isso, muito perturbado. Daí ele parou, nada assim, tipo, 30 segundos, e ele se virou pra mim e falou no meu ouvido assim, meu, quer saber? Que se dane, tu vai pregar hoje. Eu vou pegar o microfone, tipo assim, eu não me lembro como é que ele disse, assim, vou falar que nem uma metralhadora aqui, eu vou te entregar tudo na mão. Tu só não deixa a peteca cair. E cara, e eu me lembro que ele pegou o microfone, ele era um bom pregador. Ele pregava muito bem, deve pregar muito bem até hoje ainda. E ele pegou o microfone e falou aquele jeitão dele e começou a falar sobre os jovens. Deus quer usar os jovens, aquela coisa toda. E pai, Deus quer usar os jovens estão aí e não são usados. Tipo, fazendo uma introdução para eu pregar, né? E a igreja se alegrando, amém, amém, amém. E ele falou assim, os jovens têm que pregar o evangelho, os jovens não são a geração do futuro, são a geração de hoje. Aquela coisa, eles estão falando. Quando vê, ele diz assim, e hoje quem vai pregar é o Jackson, não sou eu. Te levanta aqui e prega o evangelho. E largou o microfone na minha mão, eu entrei. E eu me lembro, cara, que foi uma das primeiras vezes que Deus me usou, que eu preguei de forma decente. E eu me lembro que eu falei sobre a volta de Jesus. Eu tinha... Isso era o quê? Isso era 1999, eu tinha uns 16 anos. 15... eu tinha uns 16. Ia fazer 17 no final do ano. E, cara, eu comecei a pregar, eu me lembro que eu falei sobre as primícias. Cristo é a primícia. Eu lembro até hoje o sermão. E eu falando, Cristo é a primícia dos que dormem. Então a primícia era um ramalhete, era um pouco que tu tirava da colheita. E o primeiro fruto da colheita tu dava para o sacerdote. E aquilo era um sinal que viria uma grande colheita. Então Cristo é a primícia, é o primeiro, é um sinal que vai haver uma grande colheita em evangelismo e no arrebatamento. Falei sobre a volta de Jesus no Antigo Testamento. E, cara, falei. E quando eu me virei pregando, o pastor daquela igreja que não queria que eu pregasse, que foi meu líder de jovens que me bancou ali, né? E aquele pastor tava chorando ouvindo a pregação, cara. E eu comecei a contar meu testemunho, falando quem eu era, quem Jesus fez na minha vida. Mas eu preguei a Bíblia, tá? Não fiquei só falando meu testemunho. Então eu venho de uma família não cristã, né, cara? Então, família toda desestruturada. Jesus me encontrou, né, cara? Jesus me catou lá. Então, e deu mostrando a Bíblia pra vocês, eu me lembrando essa Bíblia, que quando eu comprei ela pra pregar, cara, me lembro do dia, me lembro do local, do centro de Porto Alegre, eu ali com os meus, bem magrinho, caminhando no centro de Porto Alegre, procurando uma Bíblia de pregador. Por que eu queria uma Bíblia mole, assim, ó, capa molenga, né? Porque o meu pai na fé usava uma Bíblia, só que essa aqui, cara, eu não consegui comprar a mesma dele. A dele era capa de couro. Essa aqui é uma imitação. Mas ele pregava estilão americano, né? Então ele pregava a Bíblia, ele amassava ela no púlpito, assim. E eu achava aquele estilo que ele pregava com a Bíblia, carregava, tipo Jimmy Swagger, né? Que caminhava, pegava a Bíblia assim com a mão, assim. E eu achava aquilo demais, cara. E eu queria, esse cara, eu quero ser um pregador assim, né? E, não, o Marcelo, ela é a mesma tradução da Thompson, mas não é a Thompson. Eu tive uma Thompson, mas essa aqui é a tradução, é a edição contemporânea da Editora Vida. E, cara, e eu queria uma Bíblia assim, daí eu me lembro do dia que eu achei essa Bíblia. E eu, cara, eu comprei ela, comecei a usá-la para pregar, bem novinho, bem gurizinho. Algumas coisas que aconteciam comigo quando eu pregava, eu me lembro que eu chegava em casa, era solteiro, né? Eu me deitava na minha cama, assim, e eu ficava olhando para cima, assim, e pensando, cara, Deus me usou, cara. E às vezes eu não conseguia dormir de tão eufórico que eu tava, cara. Eu tava tão eufórico, sabe? Tava muito eufórico, muito eufórico, né? Mas essa aqui não é a minha primeira Bíblia. Essa aqui é a minha Bíblia de púlpito, né? Minha primeira Bíblia é de púlpito mesmo. Minha primeira Bíblia foi uma da Alfalite ali que eu ganhei na igreja, capa dura. Enfim. E eu me lembro que as primeiras vezes que eu preguei, que foi algo bom, assim, eu demorava pra dormir. Eu ia dormir em torno de 3, 4 da manhã. Eu ficava muito eufórico, muito alegre. Eu me lembro, isso em 2001, eu tinha uma teologia sistemática do Louis Berkhoff, a cópia dela. Eu tinha um xerox dela. E eu me lembro que eu estudando ali a morte de Jesus, e eu indo pregar nos cultos de quinta-feira,
que o Filadélfia, aqui em Porto Alegre, coordenava. Meu pai na fé me dava oportunidade para pregar no culto que ele coordenava. E, cara, eu me lembro que isso foi brutal na minha vida. Eu me lembro eu pregando sobre a morte de Jesus. Depois que eu fui saber que Lois Berkoff era reformado. Mas até aí, eu já estava apaixonado pela predestinação, principalmente pela perseverança dos santos, que foi o ponto que eu sempre acreditei da Tulipe. Antes de entender que eu era calvinista, né? Antes disso tudo virar moda, a perseverança dos santos foi algo que eu sempre acreditei. Que os santos não deixavam de... Eles não caíam, né? Enfim, não abandonavam a fé para sempre. Então, cara, e olhando a Bíblia aqui, olhando essas marcas, me lembrando disso, eu queria dizer para vocês, cara, vocês precisam andar com homens mais maduros. Né? Exatamente, Marcelo. Eu vendi muita apostila depois do culto. Eu tinha uma apostila chamada O Poder do Amor de Deus, uma apostila não sei o que do louvor, e uma apostila sobre igrejas demonizadas, que era uma cópia de um sermão do Caio Fábio, instituições demonizadas. Isso, anos 90, Caio, uma época, período dos anos 90. E, cara, foi um período muito, muito, muito legal na minha vida, muito legal mesmo, uma alegria lembrar disso. Lembrar ontem o pastor Daniel, meu pai na fé, colocou lá, colocou uma mensagem de carinho para mim, de encorajamento. Eu me lembro, as primeiras vezes que eu ia pregar, o Daniel me levava, eu pregava na sexta, e o Daniel pregava sábado e domingo. O Daniel às vezes me levava de carro, era muito legal isso, porque o pregador, ele marcava que ele ia pregar sexta, sábado e domingo, e na sexta normalmente ele mandava um guri, mandava um Geazi, né? E ele me levava até às vezes a igreja, mas os irmãos não podiam ver ele, porque se visse ele ia querer que ele pregasse. Então ele me levava até a esquina da igreja de carro, orava por mim dentro do carro e dizia assim: procura o irmão fulano de tal e diz pra ele que eu te enviei, que amanhã eu tô aqui, domingo eu tô aqui, mas que quem vai pregar hoje é tu. Tá? E ele orava por mim, e ele orava por mim ali, e ele dizia umas frases assim de encorajamento, assim, né? Ele dizia assim, tipo, cara, no púlpito tem que ser soberano. Deus vai te usar, arrebenta, quebra tudo, vai lá em nome de Jesus. E para um guri isso era brutal, né, meu? Então ter esse mestre te guiando. E, cara, e hoje eu entendo uma coisa, que todos nós precisamos de um Paulo e de um Timóteo. Todos nós precisamos de um Paulo e de um Timóteo, entendeu? Todos nós precisamos de alguém para nos ensinar e alguém para ensinar. Então, isso marcou o início da minha fé. Eu tinha 15 anos de idade, cara, 15 anos. Tudo que eu e meu pai na fé pedia, falava, faz isso, lá estava eu fazendo. Entendeu? Às vezes muitas pessoas não têm aí gente para, pô, eu queria andar com homens. Cara, não te submete, entendeu? Te submeta, ande, né? Cara, é loucura. Me lembro como se fosse hoje, assim, eu indo pregar em Viamão, sabe, igreja, assim. Então, e daí eu me lembro assim, cara, quando eu olhei a Bíblia aqui, estava guardada. Então, me lembrando aqui, tinha uma outra coisa. O Daniel marcava a Bíblia dele. Como essa Bíblia não tem marcador, a fita, ele marcava a Bíblia dele com um folheto da chamada meia-noite. Folheto Onde Passarás a Eternidade, dobradinho no meio. Então, cara, eu queria ser igual o Daniel. Como que eu marcava minha Bíblia? Do mesmo jeito. Pegava um folhetinho da chamada da meia-noite, eu dobrava ele no meio, ele já era dobrado, eu dobrava de novo, e ficava tipo um marcador de página, um azulzinho, que tinha uma cruz em cima de um abismo, assim. E eu botava no meio da Bíblia, né? Eu queria ser igual a ele. Então ele usava bota de... Tipo, esse negócio de usar bota de cowboy. Cara, anos 90 eu tinha uma bota de cowboy. Porque o meu pai na fé tinha uma bota de cowboy. Usava terno, né? E por cima da bota, a calça caída, parecia um sapato. Mas era uma bota. E, cara, foi muito louco, assim, entendeu? Muito louco. Um cara muito conservador, né? Eu me lembro em Porto Alegre, ele usava calça jeans, bota de cowboy, jaqueta de couro, Bíblia. Né? Então eu queria me vestir que nem ele, então eu tinha roupa igual a dele. Né?
E, cara, eu vejo que isso foi uma benção, entendeu? Uma benção. Nós precisamos de boas referências, cara. Foi uma referência, é uma referência pra mim como homem, como pai, como marido. E eu pergunto pra ti, cara, que tá vendo aqui, qual é a tua referência, né? Quem é a tua referência? Entendeu? Pra quem tu é referência? Pra quem tu tá sendo referência? Né? Então, quem é o teu Paulo? Quem é o teu Timóteo? Quem é, cara? Entendeu? Então, quem é o teu pai na fé? Quem é que ora contigo? Sabe? Então, que amor, Thaís. Deus te abençoe. Vou até marcar aqui pra mandar pra Thalita. Pera aí. Vou tentar printar aqui. Pô, printou. Mandei pra ela aqui, vou mandar. Então, isso é importante. Pra quem vocês são referência, pensem nisso, cara. Pensem nisso, tá bom? Vou ficando por aqui, lembrando vocês, escuta, não desliga ainda. Meu curso tá com desconto de 1.597 por 397. E tu pode parcelar em 12 vezes, tá bom? Fica um valor de menos de meia pizza, cara, 30 e poucos pila por mês. Tá dado. Toda a teologia sistemática, com aplicações práticas para homens, com desafios, comunidade no Facebook. Cara, loucura. Tá bom? Isso mesmo, ele. Era loucura o Daniel pregando e Filadélfia cantando. Que legal, mano. Coisa boa, a gente poder ser alguma referência aí, eu fico feliz. Tá dado, 397. Muito bem lembrado, Luana. Muito bem lembrado. Luana aqui, moça da nossa igreja, solteira, tá bom? Uma benção, uma guria de Deus. Ó, tô fazendo propaganda aí, Luana. Luana tá dizendo uma coisa aqui, ó. E esse alguém deve ser alguém de verdade. Alguém que anda junto, não alguém da internet. Eu agradeço vocês por dizer, pô, Jack, tu é referência, obrigado. Mas vocês precisam de uma referência andando com vocês. Andando, entendeu? Andando pessoalmente com vocês. Alex, aqui, Alexandre Lozado. Eu quero andar contigo, Alex. Não foge, tá bom? A gente quer fazer alguma coisa decente nesse estado. Tu, Jefferson, mais alguns outros homens aqui, a gente tem que fazer alguma coisa. Tá bom, pessoal? Tá bom? Lembra, entra lá, entra aqui na minha bio, entra pro curso. Quer aprender alguma coisa de Bíblia para homem? Entra lá, tá bom? Descontão da Black Friday, porque isso é desconto de verdade. Abração, fiquem com Jesus. Falou.